A terapia cognitivo-comportamental especializada, ela vai te ajudar a entender que os pensamentos não refletem o desejo real de morrer, digamos assim, mas sim sintomas de uma fase difícil da bipolaridade ou da depressão. Então, você conseguir reconhecer isso já é um passo enorme, tá? Para tirar essa culpa e recuperar a esperança sua e até uma perspectiva melhor, mais esperançosa de futuro. Então, se você ou alguém próximo tá passando por isso, procure ajuda profissional. O cuidado pode salvar vidas. E agora, psicóloga? Socorro! Olá, Priscila. Embora seja o desfecho que a gente sempre quer evitar, é muito frequente que chegue no consultório o paciente com aquela ideação forte, aquele planejamento já estabelecido de cometer suicídio. E aí? Como a terapia pode ajudar nesse momento de ideação e planejamento concretos? Como a terapia trabalha nesse momento de crise, Priscila? Então, André, na bipolaridade, principalmente nas fases depressivas, nos estados mistos, é comum surgirem pensamentos como: eu sou um peso para minha família, nunca vou melhorar, não faz sentido viver, nada vai mudar. E aí esses pensamentos que costumam estar acelerados, acompanhados de sentimentos de angústia, desesperança, culpa intensa e autodesvalorização, podem muitas vezes virem junto com uma certa inquietação física e dificuldade de se concentrar para fazer algo, se distrair, que faz com que a gente entenda porque que infelizmente muitas vezes a pessoa começa a pensar nessa alternativa. Então, a TCC, ela ajuda a pessoa a entender que isso tudo faz parte da doença, que isso não é um desejo genuíno dela. Então, a primeira coisa que o paciente vai precisar entender é que esses pensamentos não definem quem você é. E muitas vezes eles são sintomas frequentemente da fase depressiva. E aí, por favor, não tenham medo de falar isso com a sua psicóloga ou com seu psiquiatra. Um bom profissional da saúde mental não irá te julgar ou te dar lições de moral nesse momento. Um bom profissional, ele vai pensar com você, por exemplo, numa técnica chamada plano de segurança, que é o quê? A gente vai criar junto um passo a passo para os momentos de crise, contatos de emergência, técnicas que aliviam ali o mal-estar e buscar encontrar razões pessoais suas para viver, não é aquela coisa pronta não, a positividade tóxica não. Então, na verdade, o que está acontecendo ali naquele momento? Você vai perceber na terapia que você não está sabendo lidar com esse sofrimento que por conta também da alteração de noção de tempo, de espaço, você fica com aquele sentimento que você não vai conseguir suportar, mas ter esse conhecimento, ter a chamada psicoeducação, te ajuda a lembrar que a crise passa apesar do que você está sentindo. Então, uma outra técnica que a TCC tem é a reestruturação cognitiva. Porque quando você fala assim para mim, por exemplo, se você falar assim para mim, eu sou um peso para todos, o que a gente vai buscar na terapia junto e investigar? Quais são as evidências que você tem que sustenta isso? Há momentos assim na sua vida, por exemplo, que a sua presença ajudou alguém? Será que esse pensamento é um reflexo da depressão, da bipolaridade e na verdade não é um fato sobre você? Então a gente vai colocar para falar sobre isso, não tem problema falar sobre isso e buscar refletir. Então, por exemplo, um outro pensamento comum nessas fases seria, por exemplo, as pessoas ficariam melhor sem mim. Tá, isso mostra pra gente sentimento de culpa, sensação de ser fardo. E aí, nesse momento, eu te perguntaria: se fosse verdade, por que sua família, seus amigos se preocupam tanto então com você? E aí eu te ajudaria a pensar que a sua ausência não traria dor, não alívio como você está pensando, e que eles precisam e querem você viva. Então, esse processo da terapia ajuda a diferenciar o que é sintoma do transtorno e o que é realmente a realidade. Então, um dos maiores sofrimentos que podem fazer com que a pessoa sinta que isso é a única solução é o sentimento de inutilidade. Então, aí que entra a importância, por exemplo, de uma técnica que a gente tem chamada ativação comportamental. Então, mesmo que pequenas ações, como por exemplo,
levantar, tirar o pijama, tomar banho, caminhar, conseguir lavar uma vasilha ali, já geram uma sensação de controle e ajudam a reduzir, por exemplo, a intensidade dessa desesperança, desse sentimento de inutilidade que você possa estar sentindo. E, por exemplo, a dificuldade de fazer regulação emocional, se expressar, faz com que muitas vezes a gente precise ensinar para a pessoa técnicas de respiração, grounding, exercícios de tolerância ao mal-estar, que também ajudam o paciente, né, você, a passar por esses picos de dor emocional, de vulnerabilidade emocional. Então, na terapia, a gente também pode buscar criar uma rede de apoio para você. Então, é essencial envolver pessoas de confiança, amigos, familiares e até a própria equipe médica, a equipe multidisciplinar que está fazendo o seu tratamento. Você não precisa passar por tudo isso sozinho, sozinha. Então, lembre-se, tá? A TCC mostra a terapia cognitivo-comportamental especializada, ela vai te ajudar a entender que os pensamentos não refletem o desejo real de morrer, digamos assim, mas sim sintomas de uma fase difícil da bipolaridade ou da depressão. Então, você conseguir reconhecer isso já é um passo enorme, tá? Para tirar essa culpa e recuperar a esperança sua e até uma perspectiva melhor, mais esperançosa de futuro. Então, se você ou alguém próximo tá passando por isso, procure ajuda profissional. O cuidado pode salvar vidas. Então, a gente tem que lembrar que o medicamento ele não faz tudo isso e que muitas vezes é a terapia que vai dar esse suporte até a medicação fazer efeito, certo? Um abraço para você.